Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz de direito do Maranhão, Marlon Reis, um dos autores da Lei da Ficha Limpa, sobre o combate à corrupção. Juiz Marlon, vamos falar um pouquinho de foro privilegiado? Alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça defendem que não há esta prerrogativa em matéria de improbidade administrativa. Por exemplo, o ministro Teori Zavascki, agora no Supremo Tribunal Federal, diz inclusive que o foro privilegiado não pode ser uma imunização do político. Eu queria saber qual é a sua opinião e como se poderia tratar desse assunto. Eu concordo com a posição do ministro. De fato, o foro privilegiado se transformou numa imunidade hoje, numa fonte de imunidade, de desequilíbrio. Pessoas que exercem cargos que dá mais alta responsabilidade, e responsabilidade tem a ver com resposta, com dever de apresentar respostas. Eles, paradoxalmente, estão protegidos de eventuais falhas, porque na prática, raríssimas são as condenações daqueles que detêm foro privilegiado. Isso precisa mudar. Mudar assim como, porque nós preconizamos a igualdade entre todos. E os altos mandatários precisam ter o mesmo tratamento de qualquer brasileiro, que se cometer uma falha, será punido. Essa expectativa os brasileiros devem ter também em relação aos políticos. Se um deles cometer uma falha, será punido. Soluções para isso são diversas. Mas eu entendo que é preciso encontrar soluções urgentes para acabar com essa situação. São raríssimos os casos dos que, pelo menos, respondem efetivamente por falhas quando se detém um alto mandato. Isso precisa acabar. Bom, uma discussão polêmica é a inelegibilidade dos agentes públicos que tiverem suas contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa em decisão irrecorrível do órgão competente, salvo decisão judicial contrária. Bom, como o senhor enxerga o fato de que os tribunais de contas também figurem nessa lista de órgãos competentes, já que em princípio seriam órgãos auxiliares do Legislativo? Ou essa visão de que é um órgão auxiliar do Legislativo é uma visão já ultrapassada? Mudou o status dos tribunais de contas? Na verdade, os tribunais de contas, eles têm uma função dupla. Em alguns casos, eles emitem pareceres que devem ser considerados pelo Poder Legislativo, e em alguns casos eles têm poder de julgar. Quem o diz é a própria Constituição. No artigo 71, inciso 1º, trata da condição daqueles agentes políticos que têm suas contas julgadas pelo Poder Legislativo com o apoio do Tribunal de Contas, que nesse caso atua como mero emissor de parecer. Certo. Entretanto, aqueles que a Constituição trata como os responsáveis pela movimentação de dinheiro público, que são os chamados ordenadores de despesa, não têm apenas uma emissão de parecer por parte do Tribunal de Contas. Eles são julgados pelo Tribunal de Contas por força do que diz a própria Constituição. É isso que acontece com o chamado prefeito ordenador de despesa, que em lugar de exercer apenas atividade de gestão política, ele desborda dessa função para exercer também uma função de ele próprio atuar como... Eu já vi, inclusive, é curioso, e chega a ser impressionante, o prefeito andar com um talão de cheque da prefeitura, já assinado pelo tesoureiro e faltando apenas a assinatura dele, fazendo pagamentos aleatórios. E isso retira ele da condição de agente político e o coloca na condição daquele responsável por movimentação de dinheiro, a que se refere o inciso 2º do artigo 71 da Constituição. E por isso ele é julgado pelo Tribunal de Contas. Essa é uma visão que acaba de ser finalmente oficialmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Numa brilhante manifestação do ministro Luiz Fux, afirmou exatamente isso. O prefeito ordenador de despesa deve ser tratado como aquele que é julgado pelo Tribunal de Contas e não aquele que é julgado pelo Poder Legislativo. Agora, nós tínhamos bastante consciência da polêmica que esse dispositivo da Lei da Ficha Limpa geraria. E nós quisemos levantar essa polêmica, porque os tribunais de contas, eles são órgãos da mais alta importância. Não se pode ter uma administração pública sem um órgão de controle. E o órgão de controle da administração pública é o Tribunal de Contas, no controle técnico. Entretanto, eles não tinham muita visibilidade. Agora tem, porque
os políticos sabem que podem ficar inelegíveis em virtude da decisão do tribunal. E isso nós quisemos fazer. Nós pensamos nisso e fizemos de propósito ao estabelecer esse regime mais rigoroso de inelegibilidade. Porque agora nós forçamos o debate sobre a qualidade dos tribunais. Particularmente eu penso que deve ser repensada a Constituição em termos da maneira como se compõem esses tribunais. De onde devem provir os quadros que compõem os tribunais de contas. Não é possível que haja uma prevalência da política sobre critérios técnicos na definição da composição dos tribunais de contas. Por outro lado, não é possível que não haja um órgão de controle externo dos tribunais de contas. Até o judiciário tem o seu controle externo hoje com o CNJ. E nós precisamos mudar isso. E a lei da ficha limpa jogou luz sobre essa atuação dos tribunais de contas e nós esperamos que agora eles sejam modificados nessa sua estrutura e essência. Muito bem, nós estamos praticamente no fim do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor ainda arrematasse aí fazendo a sua conclusão. Eu gostaria de convidar todos que acompanham esse programa a conhecerem um pouco mais das ideias que nós tratamos aqui. Todas as ideias sobre forma, como nós deveríamos financiar nossas campanhas, como nós fazemos para acabar com o Caixa 2 e para tirar o abuso do poder econômico das eleições, como nós fazemos para que mais homens e mulheres de bem possam disputar as eleições com chances reais de serem eleitos, coisa que raramente acontece hoje. E para isso eu sugiro uma visita ao site eleiçõeslimpas.org.br, onde será possível encontrar tudo isso que nós estamos falando, o projeto de lei que nós preconizamos, e será possível também assinar eletronicamente a nova iniciativa popular do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Muito bem, juiz Marlon, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz de direito do Maranhão, Marlon Reis, um dos autores da Lei da Ficha Limpa, sobre o combate à corrupção. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!